Ó, voltei. Internet é assim mesmo, gente. Aí eu tive até que colocar já outra live aí já, tá? Mas não consegui fazer voltar aqui. Caiu, gente. É terrível. Vamos lá. Não. Voltou! Isso aí. Gente, vou te contar um negócio, viu, Joyce? Ninguém merece, né? Então ficou claro aqui, né? Deixa eu olhar aqui os outros comentários. Ficou claro, né? Que bom, Joyce. É muito importante a gente tentar esclarecer essas dúvidas a respeito de apego, de solidão, de necessidade do outro, né? Porque é algo que nos afeta bastante, né, gente? É uma coisa que não é fácil e a gente sofre com isso mesmo. Deixa eu olhar aqui. Beleza. Então, vamos lá. Essa questão do apego, gente, ficou tranquilo, né, para todo mundo, né? A gente percebe que é algo que vem da infância, é algo que é essencial para se manter, para se ter, né? Deixa eu ver aqui. Uma confusão desse negócio. É algo que é essencial para você se manter. Opa, voltou mesmo, Jaque. Enquanto criança, só que acontece que a gente perde, né? Mas, Adriana, é assim mesmo, Adriana. Sabe o que é? Acontece que a gente faz parte do nosso processo de maturidade. Não é à toa que essa lógica do apego, ela é da infância, porque a gente precisa, a criança ela precisa de buscar proteção naqueles que elas acreditam que possam protegê-las, entendeu? Então é normal. Quando nós vamos aprendendo a viver, aprendendo a vida, compreendendo como é que é essa dinâmica, a gente vai começando a aprender não mais ficar tão apegado a determinadas pessoas, determinadas coisas. Isso a gente amadurece. Eu costumo dizer que os desafios da vida eles são essenciais para você amadurecer. Até, por exemplo, quando nós estamos crescendo, os nossos ossos, quando eles vão crescendo, eles causam até muita dor nas pernas, as crianças sentem dor, porque o próprio crescimento das células, às vezes, ele é desconfortável. Então, quando a gente está crescendo, a gente começa a lidar com os desafios, né? Eu acho que o que é mais importante a gente perceber que quando a gente vai ficando mais maduro, a gente vai perdendo essa necessidade de ter pessoas. É isso que eu quero que vocês entendam sobre apego. A gente começa a não ter necessidade de ter, porque você não tem nada. Você tem eu tenho isso aqui, eu tenho um celular. Eu comprei um celular, é meu, pá. Isso é seu, porque você foi lá e comprou. E a não ser que alguém tire ele de você ou você perca, ele vai ser seu até o dia que você não quiser mais. Isso é tão verdade que tem aqueles sites assim de venda, né, que é o desapega, né? Porque é isso aí, para você desapegar de determinados objetos que não te servem mais, não te cabem mais, não tem mais a ver com você hoje. E aí o que a gente pensa é que o amadurecimento ele vem muitas vezes com desafios e sofrimentos. Cada desafio, cada dor que a gente passa, seja físico ou emocional, elas está nos preparando para a vida, porque eu só consigo me preparar com treinamento. Vocês já viram algum soldado, algum lutador se preparar para uma luta sem apanhar? Né? Então eu fico vendo isso. Pois é, mas nós somos independentes de certa forma, mas tem que ver, Joyce, se você não foi magoada, entende? Quando a gente é magoado, a gente fica, porque a decepção, né, a rejeição, ela gera obsessão, então a gente fica pensando naquilo, fica o tempo inteiro ali, e aí você começa a achar, tem que olhar se não é apego, se não é mágoa, tá? Porque isso tem que ser muito bem analisado aí, de uma forma mais individual, com mais tranquilidade, para ver se não é uma mágoa que está aí presente.
Porque o apego é aquela coisa assim, eu sinto falta de fulano. O que é apego, gente? Eu sinto falta de fulano, eu preciso de fulano. Como seria bom se fulano estivesse aqui. Minha vida precisa dele, eu preciso dele para ser ou dela, para ser uma pessoa feliz. Quando a gente perde uma pessoa querida, um parente, porque a gente ama muito, a saudade, logo quando vem, a gente começa a ver que, poxa, nossa vida vai ficar difícil sem aquela pessoa, nossa vida não vai ser fácil com aquela pessoa. A gente vai ter uma questão aí muito forte dessa questão de saudade, misturada com um pouquinho de apego, com raiva. Então o luto ele é diferente. Mas quando um amigo nos abandona, quando um parceiro sexual afetivo nos deixa, ou porque ele foi embora, porque ele conheceu outra pessoa, ou a vida dele mudou, ou a relação acabou, né? Que bom, Adriana. Ou a relação acabou. E aí a gente pensa assim, o que você vai sentir quando termina uma relação? Primeira coisa, raiva, gente. Vai por mim. Raiva e culpa. Essa é a coisa mais maluca, né, que a gente vai ficar sentindo. Porque você fica, o que eu fiz de errado para ele ir embora ou para ela ir embora? Eu sou o problema da relação. Então eu entro naquele esquema de achar que eu sou culpada. Aí depois vem uma raiva. Porque fulano também me deixou, o mundo é mau. Aí começa a ficar com raiva. E aí começa a misturar isso tudo com, se você tinha um apego pessoa, mistura com apego. Olha, vira um rendezvous de caçarolê. E aí você começa a achar que você amava a pessoa de verdade. Você começa a misturar amor com isso tudo. Por isso que quando a gente passa por uma situação dessa, boa raiva e culpa mesmo. Você passa por uma situação dessa, às vezes é bom a gente buscar uma orientação. Mesmo que seja só por um período, sabe? Porque pra gente poder organizar, porque é uma misturança, sabe, de emoção, uma quantidade enorme. É culpa misturada com raiva, misturada com apego, misturada... Porque se a gente amasse, o amor é diferente. A gente vai sofrer muito menos. A gente não sofre por amor. A gente sofre de saudade de amor. É diferente, né? A gente sofre saudade de amor. Você chorar de saudade. A melhor coisa, Adriana, de buscar é diferente. A gente sofre de saudade de amor. Mas você consegue tocar a sua vida. O amor não tem raiva. Para começar, tá? Isso aí. Pois é, a sua mãe, né, realmente é muito difícil. Eu conheço pessoas assim, que tiveram casamentos difíceis, tiveram separações difíceis, relacionamentos pouco afetivos, pouco nutridores. Exatamente, você mistura esse trem tudo, dá um rendezvous, Joyce, uma confusão, por isso que é bom. Terapia ajuda, isso aqui, dá uma juntada, nem que seja por um tempo, para ajudar. Então, assim, muitas pessoas, elas ficam anos apegadas a relacionamentos anteriores, nutrindo raiva. A pessoa desenvolve até um câncer por conta disso, como eu já vi acontecer. Desenvolve doenças graves por conta disso. Porque ela não conseguiu libertar-se da pessoa. Ela está agarrada. Ela está agarrada naquela história. Ela está agarrada na mágoa, no ressentimento, naquele processo mental de ficar... por que será que ele fez isso? E naquela revolta... E a vida dela estacionou, ela passa 20 anos assim, desenvolve o câncer e morre. O assunto da pessoa se torna isso, ela só consegue ver isso na vida dela, como se a vida dela fosse apenas aquele fragmento. Que pena. Está perdendo a grande oportunidade da existência. Carregar sofrimento faz parte, né? Não, com certeza, Simone, a gente tem que fazer uma escolha. A gente tem que escolher por nós primeiro. Isso é autopreservação, né? Sim, exatamente. Se você, ainda mais, por exemplo, Adriana, se você perceber que esse apego, ele está baseado numa carência, e também você tem que olhar o quão sedutora a pessoa é. Tem que olhar isso. Porque existem pessoas muito sedutoras, pessoas que te seduzem muito. Existem formas de enredar a gente, aprisionar numa história, numa relação, onde você se transforma e você fica extremamente apegado àquele indivíduo
e você nem percebe. E às vezes você é uma mulher segura, às vezes você é uma mulher sábia, mas a pessoa ela consegue te enredar. Então também tem isso, sabe, Adriana? A gente tem que ter muito cuidado, porque os sedutores, eles têm um tracinho aí, né? Os manipuladores, eles têm um tracinho aí de sociopatia. Então é aquela pessoa que te dá muito, mas ela chega e sai, depois aparece de novo, te dando esperança, vem com uns papinhos, uns papos românticos, depois some, depois de... Aí você fica naquela... Cara, o que esse cara quer? Pronto, ele já criou uma lacuna e aí a gente acaba se interessando pela pessoa, né? Ah, legal, já que a fé é muito importante, né? É exatamente isso, né, Adriana? Quando você falou, eu falei assim, opa, já tem um negócio no sedutor aí no meio. Ó, tem vários assim. A gente tem que estar ligada nessas pessoas, porque tem sedutor em tudo quanto é lugar. No seu ambiente de trabalho, pode ser uma amiga, pode ser um, sabe? Pode ser um colega, pode ser um homem, pode ser qualquer coisa. A gente tem muitos sedutores aí, pessoas que são, elas articulam isso, né? Deixa eu ver aqui, gente, só para me ver as... Opa! Ih, esse trem que sumiu tudo. Ó, então, na verdade, é muito importante a gente perceber, né, que essa questão do sedutor e a questão que a gente tem que estar muito ligada. E mesmo que a gente seja... Pois é. Ai, gente, cadê a pergunta da Patrícia? Porque eu não tô achando que não, tem problema, viu? Peraí. Patrícia, você perguntou o quê? Qual foi a pergunta dela, Fernanda? Peraí. Ah, tá. Essa é uma boa pergunta, Fernanda. Fernanda, isso é uma boa pergunta. Como é que você faz quando a pessoa, ela gruda em você? Primeiro, botar limite. Tem que botar limite. Tipo, olha, fulano ou fulana, eu gosto de você é uma pessoa agradável e tudo, mas, assim, tá excessivo. Essa pergunta é boa, Fernanda. Está excessivo. Você tem que botar limite. Você tem que dizer para ela que para você tá excessivo. Porque primeiro você tem que respeitar a si mesmo. É claro que se você tem uma pessoa que está apegada a você, que não quer te largar de jeito nenhum, você tem que olhar isso. Se não tem outras questões aí psicológicas até, sei lá, envolvendo aí para uma questão de segurança sua. Mas você tem que se posicionar. Você tem que colocar para a pessoa, mas a pessoa vai se magoar. Mas, olha, tudo é o jeito como você conversa. Se você chega e fala, para de me ligar que eu não aguento mais ser um grude, realmente a pessoa vai ficar arrasada com você, né? É você simplesmente se posicionar. Falar, fulano, olha, eu acho que tá excessivo, não precisa ser assim, a gente não precisa se ver toda hora, não precisa se ver todo dia, não precisa ser dessa maneira, deixa eu criar meu espaço, cria o seu também, a gente se vê de determinada forma. Agora, quando você cria uma relação de dependência, aí eu falo pra você, é um desafio muito maior. Tem casamentos assim, amizades assim, relação mãe e filho assim, que aí você gera uma questão de dependência. Você muitas vezes nutriu isso. Então isso é muito importante a gente pensar, sabe, Patrícia e Fernanda? Que a gente nutre isso. É muito fácil fazer isso. Primeiro eu começo um relacionamento, eu tenho uma relação aí, ou com minha mãe, ou com meu pai, ou amizade, e aí eu me sinto útil. Eu começo a me sentir extremamente útil, isso faz bem pra mim. Se eu tenho um esquema de autossacrifício, que a gente chama dentro da DCC, que é aquela pessoa que ela precisa se doar e se dar para os outros, para se sentir bem, se sentir amada, exatamente, se for firme de decisões, resolve, Jaque. Ela acaba criando o quê? Ela começa a ofertar muito pro outro, ela faz tudo. A gente faz tudo, a gente cuida da comida, a gente, sabe, se torna um porto seguro para a pessoa. Só que aí você vai mudando, a sua vida vai transformando, a sua história de vida muda, e você às vezes não é mais aquela mesma pessoa passados anos. Aí você vai mudando, a pessoa começa a perceber que você vai mudando, não dá tanto aquilo que ela recebia, ela começa a agarrar em você cada vez mais, porque ela tá vendo que você tá diferente. Então a gente tem que observar que muitas vezes somos nós
que abrimos espaço para o outro se apegar em nós. Então, cabe você também rever os seus comportamentos, as suas estratégias mentais e emocionais que talvez nutriram aquela relação para ela se tornar uma dependência sua. Porque teve uma época que para você, de certa forma, foi bom aquilo. Foi algo que você, de uma maneira inconsciente, buscou. E aí, aí você vai evoluindo, porque o ser humano evolui, só se não quiser, só se ficar estacionado se quiser. Aí você vai mudando, aí você vai descolando da pessoa, a pessoa fica, como assim? Você não tá mais cuidando tanto de mim, não tá buscando, né? Então, assim, eu acho que aí realmente cabe uma avaliação para ver se não é você que sustentou muito tempo essa história. Porque eu só me apego se eu tenho espaço, tá, gente? A não ser que eu seja um psicopata, tá bom? A pessoa se apegar a mim, se eu não dar atenção a ela, ele tem que pedir medida protetiva. Pois é, Joyce, às vezes a gente acha mesmo que nós somos uma pessoa tóxica mesmo, né? Porque nós pensamos diferente, né? Pois é, aí tem que ver o que se chama de tóxica, né? Tem que olhar se o fato de você buscar um pouco mais de independência, se isso é ruim mesmo ou não, né? E o apego, a gente tem que estar muito ligado nisso para fazer uma peneira nisso daí, para manter os relacionamentos mais equilibrados e mais saudáveis possíveis. Quando você dá demais, o outro ele vai se apegar. É muito normal, tá? O que seria uma pessoa tóxica? Boa pergunta. Eu vou falar mais ou menos do que eu posso falar, do que eu sei, né? Do que eu percebo. Tem pessoas que chamam os tóxicos, são aquelas pessoas que são muito críticas, são as pessoas que manipulam, são as pessoas que elas têm dificuldade de interação e elas te seduzem muito, são sedutores também, seduzem, elas ficam te enredando no papo delas, na história delas, mas faz que vai, mas não vai. São as pessoas que criticam muito, são as pessoas que não te elogiam, são as pessoas que te comparam com outras pessoas, são as pessoas que dizem pra você que você não é boa o suficiente, são as pessoas que querem só as coisas sejam feitas do jeito dela, são aquelas pessoas que não medem as palavras para falar com você, porque ela diz que você tem que se virar para entender. São pessoas que elas parecem que nos amam, mas não nos amam, elas nos usam, né? E são as pessoas tóxicas, né? E realmente não é fácil conviver com uma delas, não. Exatamente, Lélia, pessoa que tem gente para baixo, tá? Agora eu aprendi que era tudo do meu jeito. E 20 de viúva. Isso mesmo, mas é isso. Eu acho viver sozinho é uma opção. Eu acho que você pode experimentar a vida, sabe, Simone? Experimentar a vida dentro das suas possibilidades. Passear mais, se cuidar mais, dar valor àquelas pessoas que estão ali, ou seja, um amigo, um filho, um parente. Deixar que a vida flua para que você possa abrir caminhos para, quem sabe, para uma afetividade, um relacionamento no futuro, né? Pois é, Lélia. Se você está sentindo assim, dentro de um relacionamento, tem que olhar o quão apegada você está nessa história. E identificar como que funciona isso, né? Por que você está permitindo isso? É muito importante você fazer essa autoanálise. Por que você está se permitindo experimentar isso? Qual é o ganho secundário? Qual é a conquista que você tem dentro de uma história como essa, né? Eu entendi diferente. Eu entendi que pessoas tóxicas eram aquelas que, tipo, descarregavam seus problemas nas outras, que infectavam as outras com Deus próprio. Também são aquelas pessoas que nos contaminam. São as nuvenzinhas negras, não tem, Joyce? Também são. Tem gente que fala assim, não, lá vem aquela nuvenzinha negra andando. São aquelas pessoas negativas. Eu acho que também tem esse jeito de olhar as coisas, tá? Tá certo também, na minha opinião também tá. Lely, mas isso é em qualquer relacionamento. É relacionamento amoroso, relacionamento pai e filha, relacionamento irmãos, tios, parentes, amigos.
né? Então, assim, nós vamos encontrar essa forma de relação tóxica em várias maneiras. E a família, dentro da família, que tem os nossos maiores desafios. Não é à toa que nasce tudo na mesma casa. Se fosse vizinho, você fechava a porta, mudava de endereço, comprava outra casa, não é verdade? Pagava aluguel, enfim, você vai embora, vai para o país. E agora, família, não existe ex-pai, não existe ex-irmão, ex-filho, ex-mãe. Só quando eles partem para o plano superior. Mas, de antemão, a gente vai vivendo assim, né? Exatamente. Porque a pessoa mais tóxica, ela só tem a verdade dela. Mas nós somos assim, né, Lely? Nós temos a nossa verdade e a gente projeta a nossa verdade para o outro. Então eu tento encaixar o outro, não tem? Na minha verdade. E aí aí acaba que se o outro não corresponde naquilo que eu acredito, na minha verdade, eu rejeito, eu critico, eu digo que a vida dele não vai dar certo, que as coisas não, sabe? Começo a pegar pesado, né? Deixa eu ver aqui. Família Joyce, é cada um que tem a sua, cada as histórias, e a gente fica até amanhã aqui. Família é maneiro demais. Sim, Adriana, nós estamos muito doentes emocionalmente, mas isso é um processo de transformação. É igual, por exemplo, quando você tem um processo infeccioso, você percebe que a febre ela aumenta muito, vem aquele febrão para depois vir a cura. Quando você está tomando medicamento, você vai ter a cura depois de uma grande febre. É exatamente isso que está acontecendo com a sociedade. Nós estamos vivendo um momento de transformação. Então a gente nunca teve tanto acesso na internet a temas sobre autoconhecimento, busca espiritual, busca de conexão com algo superior, pessoas buscando serem mais éticas. Nós estamos vendo uma transformação em relação à corrupção aqui no nosso país e no mundo. As guerras estão acontecendo ainda, mas a gente está vendo que existe um movimento para que isso comece a ser revisto. Então, só vai levar tempo. Eu acho que eu e vocês, a gente não vai ver a mudança nesse planeta, não. Mas isso vai acontecer. As próximas gerações, se elas buscarem esse caminho, a gente vai ter um planeta muito bacana nos próximos milênios aí, né? Então, vamos ver aqui. E ainda falam mal, é isso mesmo. Eu conversei com 2 filhos da minha mãe sobre. Ela fala que se não der para conviver com as diferenças, sai da... É isso mesmo. A gente tem que, quando a gente está vivendo embaixo do mesmo teto, é difícil, sabe, Lely? Às vezes a gente busca aceitação, né? Eu acho que se você conseguir compreender que essa é uma fase que você está vivendo, que você vai ter um tempo, que você vai ter que se sujeitar a questões da família, porque eu também vivi isso. Então eu falei assim, eu fiz um plano para minha vida, eu falei assim, olha, até determinada época eu vou lidar com essa história, com essas diferenças, depois eu quero ter o meu trabalho, eu quero sair, eu quero viver, eu quero ter minhas coisas, nem que eu pague um quartinho para mim. Então foi exatamente isso que eu fiz na minha vida. E aí eu tive que me sujeitar a determinadas verdades deles, né, da família, das crenças, e depois eu consegui fazer meu caminho, né? E exatamente, muitas vezes é difícil você admitir que está errado. Mas a gente também tem que olhar se a gente também não tem esse problema também. E Lely, cria uma estratégia. Seja bem inteligente, tipo, tá complexo lidar com isso, tá difícil. Se programa, cria um foco. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou juntar uma grana, até eu conseguir criar o meu próprio espaço para eu lidar com a minha verdade. Amando, respeitando, entendendo que são seus pais, eles nasceram em uma outra época, num outro tempo, e tudo que eles também tentam fazer, eles acham que estão acertando, tá? Eles têm certeza que eles estão fazendo o melhor, né? Então, assim, e é difícil admitir que está errado, principalmente uma pessoa mais jovem do que eles, né? Então, a gente vai lidando com isso e tem que ter muita estratégia emocional para poder superar. E, Simone, é muito importante a gente buscar, quando sente sofrimento, buscar apoio. Não é fácil passar por que você passou sozinha. A gente tem que reconhecer isso também, que a gente é frágil e precisa de ajuda, tá? Exatamente, a gente acaba sobrecarregando coisas que nem é só da gente, com certeza. Por isso, Lely, faça uma estratégia emocional, tenta criar recursos internos para você ficar nesse ambiente, para você conseguir criar seu próprio espaço, para você criar sua verdade, né? Que seja uma casa,
ou conseguir sua independência, de certa forma, não só, né, material, mas principalmente emocional, porque tem gente que sai de casa, mas fica lá pegado ao pai e à mãe, tudo papai e mamãe. Tem gente que tá morando com o marido ou tá morando com a esposa, liga pra mãe, mãe, tem como você ir no cartório ver o negócio pra mim? Né? E lá a pessoa, enfim, a gente ainda fica muito apegado ótimo, faça, busque-se, é exatamente isso, Lely. Comece a buscar coisas pra você. É mais importante isso. Porque um dia seus pais vão. E aí você tem que pensar que esse dia vai chegar e você tem que estar preparado para lidar com a vida, tá? É exatamente. Busque alternativas para você se distrair, né? Então, Sandra, isso acontece muito quando eu não preencho meu espaço e as pessoas tomam conta de... Exato. Boa, Sandra. Quando a gente não dá limite para o outro, né? A gente às vezes está tentando dar limite na porrada, não é assim, não, chega com educação, as pessoas até assustam, assim, olha, eu vou só fechar a porta aqui agora, eu vou estudar, tenta se distanciar, não só fisicamente, mas também emocionalmente, porque senão a gente, né, vai ficando muito sobrecarregado com todas essas questões. E a gente tem que aprender a desapegar do sofrimento também, porque muitas vezes é só isso que você conhece. A gente tem que aprender a desapegar do sofrimento. O desapego é um treino mental também. É um treino para o novo. É uma oportunidade para a gente começar a buscar coisas novas na nossa vida. É deixar que a nossa mente, nosso ego, falar para si mesmo, cara, não é só isso que existe. Não é só homem ruim, não é só mulher problemática, não é só família nananã, não é só isso, não é só... Não é só, isso é uma parcela, isso é um pedaço. É igual esse quadro aqui atrás de mim. Tem várias cores, todas às vezes desconectas. Cada um aqui é uma parte que faz um quadro inteiro. Então, às vezes você está olhando só para essa bola vermelha, achando que é só isso que existe nesse quadro. Não, o quadro é feito de várias coisas. E a gente tem que começar a olhar que a vida, ela não é só isso. A gente tem que sair desse quadrado, achar que só existe um tipo de homem, um tipo de trabalho, um tipo de jeito de ganhar a vida, um tipo de família, e que tem tudo que ser exatamente desse jeito. Se a gente continuar pensando assim, a humanidade ela vai parar. Por que você acha que a ciência, hoje a tecnologia, ela tá aí, a gente tá aqui conversando aqui online, né? Porque uma criatura lá fala assim, cara, não é possível que só funciona de um jeito. Não. Aí alguém falava pra ele assim, não, mas só isso mesmo. É igual quando criou a televisão. O cara que inventou a televisão, chegaram para ele e falaram assim, você é maluco? Ninguém vai assistir esse negócio. Quem é que vai querer ver um negócio dentro de uma caixa? Isso não vai funcionar. É igual a história do Uber. Tudo que é novo, parece que a gente tem resistência, a gente quer manter aquilo que você conhece sempre. E aí a gente esquece de olhar o quadro inteiro. Olha quantas possibilidades. O universo ele é feito de infinitas possibilidades. Existem muitos homens, existem muitas mulheres. E se você tem uma crença de que todos são iguais, você vai atrair os iguais para você. Se você tem uma crença que tudo é problemático, você vai atrair os problemáticos para você. Se você tem uma crença que as coisas são ruins, você vai atrair as coisas ruins para você. Porque não é só isso. Não é só que você abre a internet, você vê notícia boa, notícia ruim. Vamos filtrar. Dá atenção àquilo que é bom. Começa a colocar a sua atenção naquilo que é bom. É assim, nós somos muito complicadinhos, nós somos pessoas muito interessantes, assim, Lely. Então, a minha dica para a gente poder estar encerrando essa live é que você comece a olhar todas as possibilidades, para você desconstruir o apego, porque todas as coisas vão passar. Você está aqui, então aqui vai passar por você, sua família, a não ser que você parta antes deles, vai passar sua família, vai passar quantos namorados, pessoas que você conviveu, 2, 3, uma, passaram para sua vida. Exatamente, Lely. Quantas pessoas vão passar pelo seu emprego? Quantos empregos você já teve? E você vê que você permanece. Porque todas as coisas elas vão e as pessoas vão passar por você. A única pessoa que permanece é você, a sua consciência. Então, se valorize. Cuide de você mesmo. Viu, Simone? Uma dica para você. Aproveita teu tempo para cuidar de você, cuidar daqueles que demonstram afeto e amor a você. Vai viajar, passeia, cuide de si mesma, busca uma conexão consigo, começa a agradecer por tudo que você tem e começa a perceber que não adianta você se apegar
tudo bem, sentir apego, tudo bem. Mas não adianta se apegar. O que você tem que observar é que essas coisas todas vão passar. Não adianta se apegar a trabalho, um dia eles vão te mandar embora, um dia você vai se aposentar, entendeu? A gente tem que lidar com as coisas como se elas fossem as nossas ferramentas e as pessoas como se fossem nossas companheiras. Isso é muito importante. Boa, né? Vamos fazer, Joyce? Show de bola. Boa dica de vídeo, tá? Vou colocar pra gente aqui. Deixa eu ver aqui. Quando gritam comigo, meu próprio irmão aqui, grita, é horrível, né? É muito ruim. Quando uma pessoa grita com a gente, ela tá mostrando pra você o desequilíbrio dela, viu, Simone? Ela tá mostrando pra você o sofrimento dela e ela não sabe fazer de outra maneira. Nada é fixo, Adriana. Nada. Tá tudo em movimento sempre. O universo tá totalmente em movimento. Nenhuma célula do seu corpo está parada agora. Você pode estar imóvel que eu estou parado. Não. Você está movimentando milhões e milhões de processos bioquímicos, processos celulares. Não tem nada fixo. As pessoas passam por nossa vida. Então a gente tem que lidar com as pessoas como companheiras de jornada, que pode ser que ela desça. Você está num trem, né? Pode ser que é o seu trem. Então aí ela pode ser que ela desça numa estação antes, ou ela vá com você até o final, né? Mas pode ser que não. Do mesmo jeito o trabalho, né? Os ambientes. Então as coisas, tudo é perecível, né? Uma casa, se você não der manutenção, ela também vai ruir, né? Isso, não aproveita direito, acaba ficando parado no tempo. Exatamente isso. Então minha dica para a questão do apego é estar sabendo diferenciar se é apego e já ficar atenta. Porque o amor liberta, o amor não é apegado, o amor é livre. A gente está aprendendo a amar ainda. Começar a fortalecer a autoestima, ficar atento aos sedutores, que tem um tracinho de psicopatia aí, que gosta de manipular a gente quando a gente está mais fragilizado emocionalmente. E começar a perceber que tem que aproveitar o estado emocional que a pessoa te deixa da melhor forma possível e tentar valorizar isso. Buscar pessoas como companhia, não por companhia, não por necessidade. Gostar da companhia delas e ficar atento se está havendo manipulação afetiva, ok? Pois o motivo exatamente. A gente tem que começar. Isso é maturidade, Lélia, vai nos dando com o tempo. Eu acho que quando você percebe que a pessoa te magoa, te faz sofrer, a gente começa a entender que quando ela grita, ela está falando dela. É o sofrimento dela. Tá? Então isso é muito importante. Quando alguém nos trata mal, quando alguém nos tem uma violência, enfim, isso é a dor dela transbordando em cima de você. É uma pena. Mas é porque ela não sabe lidar de outra maneira. E se um dia alguém der algum recurso para ela, quem sabe ela melhora, né? Viu? Então, pois então. Essa questão aí mesmo, tá vendo? Ele tá cheio de sofrimento. E aí não é que você tem que achar bonitinho isso e se acomodar e falar, pode gritar comigo porque eu sei que você sofre. Não é assim. Também tem que, na hora que ele estiver bem, sentar com ele e conversar amorosamente. Assim, olha, meu irmão, eu acho que não é bacana isso que você tá fazendo. Fica mais atento, eu não quero que você grite comigo dentro da minha casa, não. Né? Porque isso vai desgastar o relacionamento de vocês. Eu acho que você tem que sentar com ele e conversar. Não tem outro jeito. E, se possível, com uma outra pessoa junto, tá? Sobrecarrega muita gente também. Exatamente, né? Então, gente, muita atenção com o apego, muita consciência, tá? Tem que ter paciência, sabedoria e muita autoconsciência. Cuidado com os sedutores e não acredite que você precisa de coisas nem pessoas para viver. Só tem 3 momentos da vida que a gente precisa e a gente vai olhando que com o tempo, quando a gente amadurece, por isso que quando a gente às vezes amadurece, tem pessoas que nem buscam muitas relações mais. Então eu quero agradecer muito a participação de vocês, foi muito bacana. Infelizmente caiu aí, então vocês vão ter 2 vídeos de live para assistir depois. Fazer o quê? Mas a internet é assim mesmo, a gente conta com o sistema, mas não é assim, nem sempre funciona. Então eu quero agradecer muito a participação de todos e todas. Depois eu vou dar uma olhada se ficou alguma perguntinha que eu não respondi, eu vou responder aqui, tá bom? E eu quero agradecer muito e dar uma boa noite, tá? E até a próxima live. E olha, vou ficar com a dica aí de pessoas tóxicas, hein? Vamos falar
pessoas tóxicas vai acabar englobando psicopatias. Então, acho que vai ser bem interessante. Eu que agradeço, Adriana, que a gente possa estar sempre junto aqui. E até a próxima live, tá bom? Ah, que bom, Lely. Participa lá do grupo do WhatsApp, Lely, tá? A gente tem um grupo do WhatsApp muito bacana, tá bom? Isso, que bom, eu que agradeço, Lely. E a gente também tem um trabalho do curso, né, do Respiração também, que é muito legal, que tem uma turma fechada dentro do Face, é muito bom, a gente pode trocar muita ideia também, tá bom? Obrigada, gente, até a próxima live. Boa noite, queridos. Tchau.